Irmãos, graça e paz, estamos então no nosso sétimo encontro aí dessa série Maturidade Espiritual e hoje nós vamos falar sobre crescendo em fidelidade. Vou fundamentar aqui em duas passagens bíblicas, uma está em Eclesiastes 5:4, abre aí a sua Bíblia enquanto a gente fala, ou o seu aplicativo para a gente poder compartilhar ali, sublinhe essa referência, primeiro em Eclesiastes 5:4, depois em Salmos, bem pertinho ali, Salmos 101:6. Mas vamos primeiro para Eclesiastes 5:4, que diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Curto e grosso, né? Eclesiastes 5:4. Agora vamos a Salmos 101:6, tá? Vamos lá. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Sério, né? São assuntos bem sérios. Na verdade, são versículos bem sérios para o mesmo assunto, né? Que é sobre fidelidade. É o que a gente vai falar aqui agora. Então, cristãos são pessoas que procuram viver dentro dessa integridade, né? Em fidelidade a Deus, em fidelidade também naquilo que falam, né? Cumprindo seus votos, é uma questão de caráter também, né? E nós aqui vamos dar uma ênfase em duas áreas. Nas coisas que você declara, como a gente viu ali em Eclesiastes 5:4, e também na forma como você lida com as finanças, tá? Então vamos abordar aqui fidelidade, a gente poderia falar de muitas coisas, mas nós vamos dar essas duas ênfases hoje aqui, tá bom? Então, primeira coisa é com relação ao que você declara, aos votos que você faz, tá? Votos são comprometimentos. Votos são situações em que você declara que você vai fazer algo, situação em que você diz que vai fazer parte de algo, situação em que você se compromete com alguém a fazer alguma coisa, situação em que você também, no teu relacionamento com Deus, você se compromete como um discípulo de Jesus, como um cristão, você declara que você faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo. Tudo isso é um comprometimento, né? O casamento também é uma aliança, um comprometimento, né? A gente precisa ser fiel. E quando a gente se compromete, a gente precisa então cumprir, agir de acordo com aquilo que a gente se comprometeu, não é verdade? Isso é questão de caráter e também de espiritualidade, né? Como um discípulo de Jesus, nós também nos comprometemos a crescer em Cristo. Entendemos que somos velha criatura, como a gente fala no batismo, a gente declara que decide abandonar a velha vida para viver uma nova vida com Jesus. E é óbvio que essa nova vida, ela precisa ser aprendida, ela é um processo gradativo em que a gente precisa, então, através da palavra de Deus, a gente precisa crescer, trazer a palavra para a nossa vida prática. E isso só se dá através de disciplinas espirituais. Palavra, oração, né? Comunhão. E aí a questão nós temos realmente vivido em fidelidade com relação às nossas disciplinas espirituais? E o testemunho pessoal também faz parte da fidelidade. A fidelidade precisa ser demonstrada através do nosso testemunho. Nós dizemos que somos de Cristo e a nossa vida precisa falar, refletir a Cristo. Claro, não estou falando aqui que a gente precisa ser perfeito, porque a gente não é perfeito igual a Jesus. Mas quando a gente erra também, Jesus ensina como fazer. Falamos nos últimos encontros, né? Sobre perdão, pacificação, falamos sobre a verdade em amor, falamos sobre domínio próprio, na última semana empatia. Então devemos viver a palavra, e quando a gente não consegue viver, quando a gente faz alguma coisa errada, erra o caminho, erra o alvo, né, que é o pecado, então a gente pede perdão, como a gente também já viu lá na segunda semana. Então, a fidelidade tem a ver também com o testemunho pessoal. A gente se comprometeu em ser discípulo, então vamos corresponder a esse voto, né? Essa aliança, essa nova aliança que temos com Jesus. Bom, a fidelidade também tem a ver com zelar com as palavras que saem da sua boca, né? Aquilo que você fala, tem que cuidar com aquilo que você fala, porque não adianta eu dizer que sou alguma coisa, que eu sou, por exemplo, casal, né? Sou casado com a minha esposa, mas vou lá e fico então falando para outras mulheres, né? Falando algumas coisas para fazer gracinha com as outras mulheres. Não corresponde. Sou cristão, que palavras saem da minha boca tem a ver com um verdadeiro cristão? Isso tem que ser sempre visto, tá? E também a fidelidade tem a ver com as promessas que a gente faz às pessoas. Me comprometi, prometi alguma coisa, vou cumprir, né? Então,
A gente tem que cumprir a nossa palavra. E o outro aspecto ali que a gente já falou, né, sobre fidelidade, que é com relação às finanças, que é uma das áreas mais cruciais sobre fidelidade, né? Os cristãos amadurecem como gerentes de Deus na terra, verdadeiros cristãos. Então, somos administradores, mordomos de Deus, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E já então entendendo esses 2 aspectos aí da fidelidade, sobre os votos e sobre as finanças, o material está aí na descrição do vídeo, se você quiser imprimir. Dentre 2 votos aqui, a gente vai agora, daqui a pouco, para o grupo, para a gente poder compartilhar. Mas eu quero antes aqui te fazer uma pergunta, falando sobre fidelidade. Você foi fiel em cumprir aquele desafio em conversar com alguém falando a verdade em amor? Lembra de 3 semanas atrás? 3 semanas atrás. Falar a verdade em amor com alguém, resolver uma situação, você lembra? Ou você vê alguma coisa errada na outra pessoa e você lá em amor falar com ela, dar um toque, que a gente sabe que é desconfortável, mas é crescimento em Deus. Então, fez ou não, né? Responde para você aí. Se você não fez, seja fiel essa semana e cumpra aquele desafio. E se você fez, parabéns, glória a Deus. E agora nós vamos para o grupo, tá? Nós vamos compartilhar no grupo o seguinte. Nós vamos falar sobre esses 2 aspectos aqui. Mas você se comprometeu como um discípulo de Jesus, né? Você se comprometeu com a igreja local. Você se comprometeu como administrador do reino de Deus. Nós vamos responder 2 perguntas aqui no grupo, tá? Primeiro você administra as suas finanças como se estivesse administrando para Deus ou como se fosse sua? Como se as suas finanças fossem suas. Você administra como se estivesse administrando para Deus ou como se fosse sua mesmo, né? Essa é a primeira pergunta para o grupo. E você acha que existe uma relação direta entre vida espiritual e a fidelidade financeira? Você acha que tem uma relação direta entre sua vida espiritual e a sua fidelidade financeira? Os cristãos vivem sobre essa relação, vida espiritual e fidelidade financeira? Então, e a última pergunta é: o que deve ser feito para se crescer em fidelidade? Tá bom? Então, vê que a gente está aí atrelando essa questão da fidelidade junto na questão financeira, porque essa é uma das questões que mais pega, né? E é bem importante a gente falar sobre isso, porque a vida espiritual, né? Já estou aqui até agora respondendo a pergunta, tem uma relação com a vida financeira, e é interessante a gente agora conversar no grupo que relação é essa, né? Tem relação direta? Não tem? É indireta? Né? Você administra as suas finanças como se fossem de Deus ou como se as suas finanças fossem tuas? Vamos trocar essa ideia aí, bater esse papo, e como é que a gente precisa crescer em fidelidade. Que Deus nos abençoe e crescer em fidelidade, não somente nessa área financeira, mas em todas as outras áreas. Que nós cresçamos como homens e mulheres de caráter, cheios do Espírito Santo, e que sejamos fiéis naquilo que declaramos, naquilo que nos comprometemos cada dia mais, principalmente no relacionamento com Deus e também no relacionamento com as pessoas, tá bom? Que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos crescer em maturidade espiritual. Vamos lá.